Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos estejam bem, né? Caminhando, felizes, alegres. Pois essa é a vontade de Deus para cada um de nós, né? E, em especial, eu venho falar hoje sobre um tema que estive meditando esses dias, a liberdade. A liberdade. Então, Jesus veio a esse mundo para mostrar, né, esse caminho tão bonito da liberdade, para que nós possamos seguir esse caminho lindo que Ele veio trazer para nós. Né? Mas que liberdade é essa? Então, será que o ser humano hoje é livre? O que você entende por liberdade? Qual que é o seu conceito, né, por liberdade? Qual é o sentido dessa palavra? Né? O que realmente Jesus veio trazer para cada um de nós? Né? Então vamos buscar refletir um pouquinho nesse vídeo. Espero que você fique até o final. Né? E não se deixe de se inscrever se não é inscrito. Deixe o seu like, né? E se gostou, compartilhe, né? Compartilhe com um amigo, com um grupo, familiares, né? Enfim. Ajude a esse vídeo chegar para mais pessoas. Eu vejo nisso muita importância. Né? Quanto mais as pessoas buscarem entender, né, o sentido dessa vida, melhor. Mais felizes serão. Vamos lá. Liberdade. Jesus veio trazer para nós a liberdade. E realmente nós somos totalmente livres. Podemos escolher o caminho que cada um vai seguir. Então, aqui nesse mundo onde nós estamos vivendo aqui essa vida, somos livres, totalmente livres para fazer o que quisermos, para ir aqui nesse mundo aonde você quiser. Enfim, é uma liberdade total, que o nosso Pai, né, Ele proporciona para cada um de nós. Nesse sentido que vou buscar colocar para vocês o que vem a ser essa liberdade, né? O livre-arbítrio, a escolha que fazemos, o sim e o não. Então Jesus, no seu amor infinito por nós, que é a manifestação do Pai, veio nos ensinar a seguir por esse caminho da liberdade e a dizer o sim, esse sim tão esperado, né? Meus irmãos, como o nosso Pai espera de cada um de nós esse sim. Vocês não imaginam como o nosso Pai é bondoso, misericordioso, paciente, né? Ele nos ama infinitamente, né? E preparou, né, um plano tão bonito de salvação, né, que vem desde o começo do tempo, né, realizando esse plano salvífico, enviando profetas, pessoas que o ouvem, né, com tudo realizado através do próprio ser humano. A manifestação de Deus, isso é muito importante todos entenderem. A manifestação de Deus só se dá através de nós mesmos, do ser humano. Então, o nosso Pai, Ele se manifesta no mundo através das suas criaturas. Então, nós somos essas criaturas especiais, né? E através de cada um de nós, Ele vai se manifestando. Então, aí, vários profetas, né? Dezenas deles passaram por esse mundo, né? Buscando, né, mostrar
esse caminho para chegar até ele, essa volta até o Pai, né? Então eles ouviram, o profeta é aquele que ouviu, consegue ouvir, tem esse tempo de parada, de oração, para ouvir a Deus e depois coloca em prática tudo aquilo que o Pai disse e busca passar para o outro, para o próximo. Então esse é o sentido do profeta. Então Deus se manifestando no ser humano, né? E o ser humano buscando fazer acontecer a vontade dele, do Pai, e ensinando os outros, né, a seguir por esse caminho. E o maior de todos os profetas, como todos nós sabemos, foi Jesus. Jesus é o profeta dos profetas, né? Aquele que tem 100% a manifestação do Pai aqui nesse mundo. Pois bem, esse livre-arbítrio é uma escolha nossa, sem interferência. Então o nosso Pai não interfere na nossa caminhada. De forma alguma, né, ele interfere. A única maneira dele interferir é através de nós mesmos, né? Através de um relacionando com o outro, né? Aquele que ouve, aquele que entende, passa a mensagem para o outro, para preservar justamente o livre-arbítrio. É por isso que coisas miraculosas não acontecem. Justamente para isso, para nós decidirmos o caminho que vamos seguir. E dizendo sim ao Pai, né, o ser humano consegue viver essa liberdade de uma tal forma que não dá para se expressar aqui num vídeo. A liberdade do sim, quando falamos sim, entendemos esse caminho, é tão imensa, tão grande, que é difícil das pessoas entenderem. Quando você diz sim a Deus, você coloca Ele em primeiro lugar. Entenda isso. Colocar Deus em primeiro lugar é colocar o mundo, todas as coisas que existem no mundo, em segundo plano. Totalmente em segundo plano. Assim fazendo, quando se consegue realmente, né, dizer esse sim, que vem do coração, que realmente entende, né, você não fica mais preso às coisas desse mundo. Entenda a liberdade. Você não fica preso a nenhum tipo de prazer que esse mundo proporciona, a nenhum tipo de alimento, bebida, nada. Sexo, drogas, tudo é colocado em segundo plano ou, se preferir, em último plano. Nada substitui o Pai. Você não tem mais necessidade de aplausos, não tem mais necessidade de pessoas ao seu lado te elogiando, te, vamos dizer assim, ajudando a seguir por uma determinada caminho. Não busca mais seguir o exemplo de pessoas, mas você acaba se tornando um exemplo para que outros possam seguir. Enfim, todas as coisas desse mundo se tornou totalmente secundárias. São Francisco de Assis disse uma frase muito interessante, quando ele conseguiu chegar a esse ponto de liberdade. Ele disse: tudo nesse mundo é lixo. Chegou mais longe ainda, falou: tudo é esterco. Porque o grau de desapego que ele chegou foi tão grande, tão intenso, que tudo não tinha mais valor, né? Não tinha mais sentido. Andava
descalço, com roupas rasgadas, barriga vazia, sem ter onde dormir. E dizia, eu sou feliz, sou a pessoa mais feliz do mundo. Né? É esse o sentido. Eu colocar Deus em primeiro lugar. Né? E ele completava, né? Meu Deus e meu tudo. Não preciso de mais nada para ser feliz, né? O que eu tenho basta, que é Deus. Então, nesse entendimento, tudo o que acontece no mundo, na vida, é irrelevante. Então, você não se preocupa mais com as coisas. Se você tem algum tipo de dor, alguma doença, alguma coisa assim, aquilo não te afeta mais também, você suporta tudo com amor. Tudo com amor e feliz. Então a felicidade toma conta de você de uma tal forma. Isso é contagiante, isso é muito importante. Você não perde mais a paz. Você está envolvido constantemente pela paz. E estar na paz é um sinal de que Jesus está com você. Você não se afastou dele. Acho que é a melhor forma de dizer isso, né? Você está com ele. E Jesus sempre está conosco, né? Mas nós que nos afastamos dele quando procuramos os nossos interesses. Mas ele sempre está conosco. E você, mantendo a paz, mantendo essa direção, você está percebendo a presença dele, está com ele. E nada mais te abala nesse mundo. Você não precisa de nada, porque você já tem tudo. Olha, é repetir muitas vezes a mesma coisa de forma diferentes aí, né? Para podermos entender. Então esse é o nosso Pai. Está muito bem explicado, né? E daquela parábola do filho pródigo, onde o filho ele pede para o pai, né? Pai, eu quero ir embora, estou contente aqui na sua presença. Ele não falou isso, mas é uma forma de pensar dele. Não estou contente aqui com a sua presença, com tudo que está acontecendo aqui na minha vida. Eu quero levar a minha vida do meu jeito, né? Fazer o que eu quero. Em cima desse pensamento, ele pede para o pai, né, os seus bens, né, a sua parte da herança, que cabe a ele. E o pai não fez pergunta alguma. Então diz nessa parábola que apenas ele entrega para o filho aquilo que é dele. E o filho permanece alguns dias ainda aí, preparando as suas coisas para partir. E parte. Diz o Evangelho, ele vai para longe, se afasta do Pai. Né? Isso já diz tudo. Né? Ele se afasta do Pai, para um lugar bem distante. E ali nesse lugar, né, longe do Pai, entendam as verdades aí contidas, ele leva uma vida desenfreada. Ou seja, faz tudo que ele quer. Todos os prazeres que ele quer viver, vive. No aspecto geral de tudo, né? Com sexo, bebidas e tudo mais. Tudo que você possa imaginar, ele faz de uma forma desenfreada, sem freio, né? Faz tudo que ele quer de uma forma abundante. Pensando que isso é ser livre, que isso vai trazer felicidade. Mas chega um momento que isso tudo acabou. O dinheiro acaba. E não conseguiu, né, mais ser feliz. Passou fome, não tinha onde morar, os amigos foram embora, chegou no fundo do poço. E ali ele vai refletir. Olha, na casa do Pai,
Eu tinha tudo que eu queria. Tinha comida, tinha água, bebida, lugar para dormir. Tinha tudo. E aqui onde estou, não tenho nada. Me afastei do Pai e agora perdi tudo. Eu vou voltar, ele pensou. Vou pedir perdão para o meu Pai e ver se ele me aceita como um dos seus empregados. E nesse pensamento ele voltou, né? E quando o pai o viu de longe, regressando, né, ele saiu correndo e foi abraçá-lo, beijando, com muita alegria por ter encontrado o seu filho. Não fez nenhuma pergunta. Onde você foi? Onde está o dinheiro que eu lhe dei? Nada. Nenhuma pergunta. Apenas acolheu o filho com festa. Fez uma grande festa, mandando matar um novilho gordo. E fez uma festa pelo retorno do filho. Colocou uma roupa nova, sandália nos pés, o anel nos dedos, né? O anel deu a ele de volta tudo aquilo que ele deixou. Não como empregado, mas como filho dele voltou. E ele disse, tudo que é meu é seu. Meus irmãos, né? É assim que o Pai nos trata. Né? Então, entenda essa parábola, é a nossa vida. Nós somos filhos de Deus. E quando nós nos distanciamos dele, levando a nossa vida do nosso jeito, né? Ele não faz pergunta alguma, ele deixa cada um de nós seguir a vida que quer, somos livres, né, para fazer o que queremos. E quando nós fazemos aquilo que não é bom, não é da vontade de Deus, né, abusamos dessa liberdade e acabamos fazendo uma libertinagem, né, extrapolamos o sentido da liberdade, abusamos dessa liberdade, né, os prazeres, em tudo que esse mundo proporciona. E com isso vem, é claro, o sofrimento, a doença, né? Por causa dos abusos todos que foram feitos, né? Através do próprio corpo, né? Abuso de tudo, de todos os aspectos, né? Esses abusos refletem na saúde espiritual, mental, né? E do corpo, físico, né? Em tudo. Então, quando você se vê lá no fundo do poço, não tem mais onde ir, daí você começa a pedir ajuda pelo Pai. Daí vem o sentido das pessoas rezarem, ir à igreja, sempre procurando a Deus, né? Porque se afundaram nos erros, nos problemas, viveram uma vida errada, né? Se afastando de Deus, e agora buscam retornar, pedindo ajuda. Né? Aí, muitos conseguem a ajuda, que o nosso Pai ele sempre nos acolhe, e uma vez ajudados, a vida tem a tendência de voltar ao normal, né? Se você fez realmente um retorno de coração. O nosso Pai ele simplesmente esquece dos erros cometidos e o acolhe. Perdoa sempre, sempre. Nosso Pai perdoa sempre. Somos nós que não nos perdoamos, né, os erros cometidos, né, vem o remorso, né, de não ter feito isso ou aquilo por N pessoas, né, ter levado uma vida egoísta, mesquinha. Tudo isso somos nós mesmos que vamos refletindo, né, e pensando nos erros e o remorso chega, né, ter levado uma vida errada. Mas o Pai não. O Pai ele simplesmente esquece do passado, não olha para o nosso passado e aceita cada um de nós do jeito que nós somos, sem nenhuma diferença. O nosso Pai nos ama tanto que quer o nosso bem apenas, né? Ele ama tanto um pecador como aquele que fica pertinho dele. Ele ama do mesmo jeito, não faz diferença alguma. De um
pecador extremo e de um que se aproxima dele também de uma extremidade tal. É o caso de Jesus, por exemplo, né? E um de nós, um assassino, né? Aquele que leva uma vida totalmente errada. Ele iguala no amor, né? Ele nos ama do mesmo jeito, sem nenhuma diferença. Então, o livre-arbítrio, vamos buscar entender um pouco melhor. Então, o livre-arbítrio, nós podemos dizer sim ou não. Então, dizendo sim, somos felizes, e dizendo não, atraímos sobre nós, né, os males. Tá certo? Tá bem claro? Então, é bom entender e seguir pelo caminho do sim, que somos felizes. Mas nem sempre estamos preparados para o sim, né? Às vezes temos que experimentar o não, cair, se levantar, para entender e dizer um sim verdadeiro. Então é isso que acontece na vida do ser humano. Pois o não, vamos assim dizer, os erros, né, também foram criados por Deus. É tudo feito por Deus. Deus está em tudo, né? Então, às vezes há necessidade de cair para poder entender e se levantar. Deus, ele ensina. Jesus ensina. Não faça isso, não faça aquilo, né? Leve tal forma de vida, assim. E muitas vezes você não acredita e fala, eu quero fazer do meu jeito. E depois você acaba sofrendo. E daí você diz, poxa, eu devia ter ouvido, né? Se eu tivesse ouvido os ensinamentos, né, não teria passado por essa dificuldade toda. Né? É por isso que ele ensina, para você não errar, entender e não passar pelos malefícios da vida, né? Pelas tribulações, pelo sofrimento. Deus quer ver você feliz. Não ouvimos, e quando não ouvimos, padecemos, né? Por causa dos nossos erros, né? Por causa da nossa teimosia. Então, o ensino da liberdade, o ensino do caminho é para a nossa felicidade. Pois bem, quando você diz não, então, é como se você seguisse um caminho diferente, né? Mas mesmo seguindo por um caminho diferente daquele programado pelo Pai, que Ele nos ensina, de uma forma ou de outra você está caminhando. Eu gosto de colocar a imagem de uma estrada, né, principal, asfaltada, onde você trafega por ela, mas você, através do não, você sai da estrada principal e segue um caminho que você quer. Nesse caminho secundário, você pode continuar caminhando em direção ao norte, por exemplo, né, que a estrada leva, mas fazendo um caminho secundário onde demora mais para você chegar no norte. Você vai pegar outras estradas que não são boas, cheias de pedra, lama, montanhas, e, enfim, lugares difíceis de você caminhar, né, pela sua escolha, por ter saído da estrada principal. E por isso você demora mais. É como se você ficasse rodopiando, fazendo círculos, né, em vez de ir à frente. Né. Mas você está sempre caminhando. Mesmo que for devagar, né, em estradas secundárias, você continua caminhando. Continua indo para o norte, mas de uma forma lenta. Eu digo para vocês que todos vão chegar no norte. No norte, né, onde Deus está, onde a estrada termina. Simplesmente porque não existe outros lugares. Nós temos que chegar lá. Todos nós vamos chegar lá. Né? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Aquele que me segue viverá. Em outro momento ele disse, eu sou a porta, né? Você tem que passar por mim. Como tem que passar por ele, nós concluímos que não existe
uma outra porta. Então só existe esse caminho. Tem que passar por Jesus, ou seja, pelos ensinamentos de Jesus, para se chegar no norte, para chegar até Deus. O livre-arbítrio consiste num atraso, né, dessa caminhada, simplesmente. Então, vamos dizer assim, entre aspas, o livre-arbítrio é uma ilusão. Assim como essa vida é uma ilusão, né, o sim ou não, o livre-arbítrio também é uma ilusão. Porque quer você diga sim ou diga não, você vai chegar até ele um dia, que você vai compreender, vai voltar atrás, né, dos seus erros e vai continuar caminhando. Um dia você vai chegar até ele. Qualquer um, mesmo aquela pessoa que está no fundo do poço, aquele que realmente não quer falar sim para o Pai de forma alguma, ele também vai voltar para a estrada principal. Não existe outro caminho. Então, todos vão chegar até ele. Chegar mais rápido é mais sábio, né? Ir na estrada principal é muito melhor. É isso que Jesus vem ensinar, né? Vem ensinar e seguir no caminho reto para chegar até ele. Mas, meu irmão, se você que está ouvindo esse vídeo não concorda, não está seguindo por esse caminho, não tem problema, viu? Deus, ele te ama do mesmo jeito, não tem problema nenhum, tá? Deus te ama igualzinho como ele amou Jesus. Ele ama igual, não tem diferença. Você pode continuar dizendo não, seguindo os seus prazeres, né? Agora não, agora eu quero gozar minha vida. Tá bom, vá, pode ir, faça o que você quiser. Goze a sua vida do jeito que você quiser, tá? Se você acha que isso é ser feliz, Deus está sendo feliz com você. Entenda isso, Deus ele é feliz quando você faz os prazeres que você quer. Porque você está sendo feliz naquele momento, né? Mas precisa disso daqui para ser feliz, infelizmente. Mas é o que você pode dar naquele momento, né? Pois bem, Deus está com você. Você pode não estar com Ele, não querer estar com Ele, mas Ele está com você e está esperando simplesmente, né, o seu retorno. Um momento qualquer da vida, você vai falar, puxa, quanta besteira que eu fiz, eu vou voltar, né? Me arrependo e vou voltar. Ótimo, Deus continua com você. Aplaude, né, a sua decisão e fica do seu lado, torcendo para você não errar mais. Todos vão chegar ao Pai. Por isso que o Pai, ele é paciente. Ele é muito paciente conosco. Simplesmente porque ele sabe que não vai perder ninguém. Nenhum dos seus filhos. Todos vão chegar até ele. Pode demorar um pouquinho. Para nós, né? O nosso tempo, a nossa forma de ver, a nossa caminhada, né, aqui nesse mundo, né, com a contagem de tempo que nós conhecemos. Né. Não tem problema. Para Deus, um dia nosso pode ser 1000 anos. Para Deus não tem problema. Para Deus não existe tempo. Né. Onde Ele vive, né, o tempo não existe. Busquei explicar isso no vídeo passado, né? Porque a grandeza dele é tão grande. Quanto mais iluminado, quanto mais espiritual é uma pessoa, o tempo vai se tornando inexistente. Não funciona mais nessas dimensões tão altas. Só vai funcionar nas dimensões baixas. Né? Quanto menos vibração nós vibramos, temos aqui, como eu expliquei bem no vídeo passado, né? As coisas se tornam muito lentas. Né? É como a vibração das moléculas de uma pedra. Né? Ela está
vibrando devagar. No momento que essa pedra, por uma razão, vire energia, né? Porque tudo que está ali é energia condensada. No momento que virou energia, né? A vibração fica maior. Né? Daí não tem tempo. O tempo não existe. Uma explicação boa para isso é a luz, né? A luz vibra numa intensidade tão grande, né? E ela consegue atravessar, né, todo esse espaço, né, de uma velocidade tal, né, velocidade da luz, né, 300 mil quilômetros por segundo, por causa dessa vibração intensa. Né? Muito rápido acontece, né? Então, quanto mais luz nós formos, né, nossa espiritualidade vibrando nessa frequência maior, então mais rápido, né, o tempo passa, muito rápido. Né? Chegando a um ponto que ele não tem mais existência, torna-se nulo. É o que acontece quando você vai no mundo espiritual. Né? Você está em todos os lugares na velocidade de pensamento. Você olha em todas as direções, 360 graus, você vê tudo. Você percebe quem está atrás, olhando para você, quem está vindo. Você vê em todos os ângulos. Onde você mira o seu pensamento, você está vendo. Isso é assim que funciona um ser espiritual. É instantâneo. Tudo acontece de uma forma instantânea. Então, presente, passado e futuro se mesclam. É uma coisa só. Só que, nesse mundo, onde tudo acontece lento, devagar, como se fosse uma lesma, né? Então, por causa da vibração, existe esse tempo. Existe esse organismo onde nós estamos habitando para aprendermos, né, a seguir Jesus, a dizer sim a Deus, dizer não ao ego, ao egoísmo, e sim a Deus. Tá bom? Espero que tenha aprendido você até agora, né? Me ouvindo aí nesse vídeo, né? Nessas verdades todas que estou colocando para vocês. Busque entender, né? Tudo verdade. Tudo que Jesus ensinou é verdade. Estou buscando passar apenas os ensinamentos dele, não são meus. Talvez, em alguns momentos, eu uso meios diferentes para que você possa entender, né, essas verdades. Né? Assim como Jesus buscou meios diferentes, eu também busco, às vezes, buscar esses meios diferentes, iluminados pelo meu anjo, para clarear a sua mente, seu pensamento, né? E você tomar uma decisão positiva. Tá certo? Então seja livre, eu sei que você é. Você pode fazer o que você quiser. Mas seja livre, né, e feliz, dizendo sim a Deus. Então você, meu irmão que ficou até agora, busque se inscrever se ainda não é inscrito. Deixe o seu like, né? Compartilhe com um amigo. Né? E aqui no cantinho do vídeo, né, tem um anjinho, né? Para quem ainda não foi inscrito, é só clicar aí nesse anjinho. Você se torna, né, membro do canal. E compartilhe com alguém. Fale sobre esse vídeo. Né? Estou rezando por você. Todos vocês que estão assistindo esse vídeo, rezo muito por vocês, pelas suas famílias. Né? Se puder também, deixe um comentário aí embaixo, escreva alguma coisa sobre o vídeo, sobre o que vocês querem ouvir, né? Talvez algum tema diferente. Fique à vontade, né? Eu posso procurar falar sobre o que vocês desejarem. Né? Se também você quer uma oração, que eu reze por você, por alguém, né? Coloque também aí no comentário, né? Deixe uma oração, um pedido de oração, que eu, com toda certeza, estarei rezando por você e pelo seu pedido. Né? Assim como eu peço para que todos que ouçam, estão vendo esse vídeo aqui, né? Deem uma olhadinha também nos comentários e rezem por essas intenções todas. Tá bom? Obrigado por estarem até aqui.
Deus te abençoe. Deus te abençoe você, sua família e seja feliz. Tchau, tchau.